A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar. Programa que é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Rádio Timbira é a emissora oficial do Estado do Maranhão, sendo vinculada à Secretaria de Comunicação Social, cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli. O diretor-geral da Timbira é o também jornalista Robson Paes. A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Olítice Barros e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo. O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos e humor jurídico. Os eventos servem para aqueles que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação. Lembramos que o Direito no Ar é gravado e sempre tem, em seu primeiro bloco, entrevistados falando sobre um determinado tema de interesse dos nossos teleouvintes. Hoje iremos tratar do Núcleo de Combate à Desinformação do Tribunal de Justiça do Maranhão, o NUCOD, com seu coordenador, o juiz estadual Paulo Brasil Menezes. A modernidade tem propiciado uma diversidade de notícias desconfiguradas que são repassadas pelas redes sociais, desestabilizando direitos, pessoas e instituições. Em consequência, o Tribunal de Justiça do Maranhão, preocupado com o cenário de instabilidade social e exercendo seu papel na defesa da informação, propôs a adoção do Infovip, um projeto institucional de combate à desinformação a ser gerenciado pelo NUCOD. Bom, vamos conversar então com o Dr. Paulo Brasil Menezes sobre esses e outros temas correlatos. Mas, Dr. Paulo, tradicionalmente aqui no Direito no Ar, antes da gente começar a falar do tema propriamente dito, quando é a primeira participação do entrevistado, a gente aproveita para conhecer um pouquinho da pessoa do entrevistado. Até porque a história de vida dela certamente pode inspirar outras pessoas a seguir o mesmo caminho. Então a pergunta é, doutor Paulo, por que a magistratura e qual foi a receita do bolo? Como que o senhor conseguiu chegar onde está hoje? Muito grato pela sua presença no nosso programa. Obrigado, Heraldo Moreira, pela oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês. Obrigado, ouvinte que nos assiste, telespectador. É um maior prazer estar aqui participando um pouco sobre a nossa vida institucional e também pessoal de assuntos relevantes. Bom, primeiramente, ser magistrado. Ser magistrado é, antes de tudo, um perfil que toda pessoa, todo operador do direito que tem esse papel necessita cumprir. É um sacerdócio. Ser magistrado é dedicar uma vida em prol de aplicação de direitos, de defesa da lei e da legalidade constitucional, proteger a ordem democrática, proteger direitos fundamentais, principalmente, Heraldo, numa sociedade moderna, como nós temos hoje, com muitas fragilidades a direitos, a exemplo do próprio espaço público digital, que vamos falar daqui a pouco. Então, por que ser juiz? Porque existiu na minha vida essa intenção de fazer do direito um sentido para exatamente trazer aquilo que se chama de transformação social para a pessoa ou para nossas instituições. É estabelecer uma conexão entre a sociedade e a lei, proteger direitos e, com isso, trazer uma legitimidade democrática, participação social. Só podemos proteger direitos quando esses direitos eles são efetivamente vislumbrados e permitidos em uma sociedade pluralista como a nossa. Nós temos pluralidade de vozes, e essa pluralidade de vozes é que faz as liberdades públicas serem exercidas com respeito, e o juiz garante essas situações.
Então, são aspectos bastante relevantes da nossa vida. O caminho para chegar até esse ponto não é um caminho mágico, não é um caminho impossível, é um caminho de comprometimento, um caminho de estudo, uma via de se concentrar nos principais aspectos do direito e estabelecer uma meta, um foco na vida, saber estudar os assuntos que são relacionados e, claro, ter foco, ter direcionamento e, principalmente, compromisso com a vontade de passar no concurso e contribuir com a nossa justiça. Maravilha, doutor Paulo. Vamos então começar a falar do nosso tema na entrevista de hoje. Nós abordamos aí na introdução 2 aspectos diferentes que eu gostaria que o senhor explicasse, por favor. Primeiro, o que seria o InfoVip e depois o núcleo que o senhor coordena, o NUCOD. Importante pergunta e importante que se diga para a sociedade estabelecer esses esclarecimentos. O InfoVip ele é um projeto institucional chamado Informação Verdadeira, Indubitável e Precisa, InfoVip. O InfoVip nada mais é do que um projeto do Tribunal de Justiça do Maranhão, idealizado por nós, para que nós pudéssemos, e assim estamos buscando, combater a desinformação sob o prisma institucional do Poder Judiciário do Maranhão. O NUCOD é o Núcleo de Combate à Desinformação. É, portanto, um órgão administrativo que procura aproximar a informação verdadeira da sua sociedade. É um órgão que busca implementar esse projeto institucional para que as boas práticas ou para que as atividades da justiça maranhense como um todo, ou seja, dos desembargadores, do tribunal, dos juízes, das comarcas, sejam proliferadas nas redes sociais de maneira certa, de maneira precisa, de maneira indubitável, para que evite desinformação e para que evite atrapalhos no seu entendimento. Portanto, o núcleo, Heraldo, é importante que se diga, ele tem um viés institucional, ele não é um órgão judicial, ele é um órgão administrativo que apenas busca evidenciar e demonstrar para a sociedade as práticas do Poder Judiciário como de fato aconteceram, e não como às vezes são recebidas pelas redes sociais por meio de outros discursos que não são corretos. Então, a ideia do NUCOD é apenas aproximar e demonstrar para a sociedade o que o tribunal tem feito do ponto de vista institucional. Obviamente que se é um projeto institucional, a preocupação primeira de vocês, doutor Paulo, é com as informações falsas que digam respeito ao Poder Judiciário do Maranhão. Mas e eventuais outras notícias falsas que chegam até o conhecimento do núcleo? Qual é o encaminhamento? O importante que se diga que o núcleo ele atua exatamente sobre essa circunscrição institucional. Portanto, o seu campo de atuação é de fomentar o debate, é de fomentar e estimular o diálogo entre a sociedade com a corte. Como que se dá isso? O Tribunal de Justiça do Maranhão tem as suas redes sociais, que são mecanismos hoje de disseminação de notícias do Tribunal da Justiça. Essa mesma via que se abre ao público é o mesmo caminho que o público tem também para se comunicar com a sua corte. Por isso que existe uma viabilidade de uma informação verdadeira, mas sempre no âmbito da instituição. Caso o Tribunal de Justiça, caso o Poder Judiciário receba uma informação que não tem a ver com a sua função institucional, ele pode comunicar, dependendo da situação que venha a surgir, às autoridades competentes, porque o NUCOD ele apenas atua sob o ponto de vista administrativo, apenas para poder estimular o debate e levar à sociedade a verdadeira informação do Poder Judiciário de maneira institucional. Ok. Doutor Paulo, e durante esse tempo em que o senhor e sua equipe, o núcleo, já está atuando, o senhor poderia destacar, assim, um exemplo que talvez tenha sido mais pitoresco ou mais impactante de notícia falsa sobre o Judiciário do Maranhão? Nós estamos no começo de um trabalho, que é um trabalho bastante desafiador. Estamos, então, iniciando algumas etapas. Nós temos um público-alvo, que é o nosso público interno, que são os nossos desembargadores e desembargadoras, juízes e juízes, servidores e servidoras, e no momento posterior nós temos a sociedade. Portanto, iniciamos com um questionário. Nós queremos ouvir o nosso corpo funcional, ouvir os nossos agentes públicos, né,
para poder entender como se passa a ideia da desinformação perante as suas atividades, para depois ir ao público externo. Então, nesse caminho, Haroldo, existem algumas notícias, algumas situações que podem ter acontecido, aqui eu posso exemplificar, decisões da corte que foram mal interpretadas por alguma parcela da sociedade, ou determinada prática de algum colega juiz no interior, ou até na capital, alguma ação desenvolvida por um colega de maneira até institucional que a determinado meio de comunicação tenha dado uma outra desenvoltura. Então, são exemplos desse porte que sempre o NUCOD atuará sob a perspectiva institucional. E não de limitar o debate. É importante que se diga isso, Heraldo. A ideia do núcleo é fomentar, estimular a liberdade de expressão. A liberdade de expressão e a liberdade de informação são garantias fundamentais de todos nós. O NUCOD não tem nada de censurar ideias. Pelo contrário, quando você traz uma informação verdadeira sobre a sua atividade funcional ao jurisdicionado, você consegue fazer um estímulo para que esse próprio jurisdicionado converse com a sua corte, saiba do que está sendo feito, do que está sendo decidido com base na lei. Isso é muito importante, é o mecanismo de ida do tribunal até a sua sociedade e o mecanismo de retorno da sociedade até o seu tribunal. Então, o debate ele é estimulado. Jamais, em hipótese alguma, se fala em censura, porque isso não é o objetivo da Corte. Pelo contrário, é garantir a liberdade fundamental. Muito interessante essa sua resposta, Dr. Paulo, porque ela me inspirou aqui a fazer duas perguntas. A primeira delas, a maior fake news que se fala sobre o judiciário, e aí não só sobre o judiciário do Maranhão, mas o judiciário de um modo geral, é aquela máxima de que a polícia prende e a justiça solta. Seria isso um exemplo, doutor Paulo? Isso pode caracterizar uma fake news, né? Porque de cara a gente já verifica talvez uma imprecisão nessa frase. E imprecisões, elas são perigosas para o debate público. Imprecisões ou informações duvidosas ou que têm um duplo sentido são tipos de falas, são atributos de participação que induzem dúvidas na pessoa. E quando há imprecisão, há uma grande tendência a ter uma probabilidade de ser uma notícia que retira a sociedade do seu foco principal, que é a verdade e que é estabelecer aquele consenso. Então, quanto mais imprecisão eu trago numa notícia, quanto mais subjetividade eu tenho numa notícia, maior risco de ela se tornar uma notícia desconfigurada. Bom, e a outra colocação, em função da sua fala anterior, é a questão da liberdade de expressão, que é um debate hoje muito presente, né, na sociedade. Até que ponto vai a liberdade de expressão e até que momento começa a ser censura? Porque imagino eu que a liberdade de expressão não é, como nenhum direito, um direito absoluto, né? Eu também não posso falar o que eu quiser, o que eu bem entender. Há limites para isso, ou não, doutor Paulo? Os direitos fundamentais, Heraldo, eles têm uma circunstância que é muito relevante. Os italianos gostam muito do termo compressão de direitos fundamentais. E muitos de nós falamos sobre limitações a direitos fundamentais ou restrições. Mas a palavra compressão ela é bem interessante, porque ela exprime num determinado momento que não há absolutismos na postura do direito. Ou seja, o direito fundamental ele tem limitações, ele tem compressões, ele não é absoluto. Mas como é que se dá uma compressão a um direito fundamental? Depende da circunstância do caso concreto. Depende dos limites que estão acontecendo numa determinada circunstância. Então, veja, não há essa incondicionalidade do exercício do direito. Agora, para onde vai, ou qual seria o limite da liberdade de expressão e qual seria o limite dessa participação social na busca por verdades ou mentiras no discurso? Eu posso responder de uma forma a trazer até novas reflexões. Primeiro, a verdade, ela existe. A verdade, ela existe. E existe mais de uma verdade. Você pode chegar no mesmo denominador comum, no mesmo resultado, com fundamentações distintas, e elas serem válidas. Ao mesmo tempo que nós protegemos a verdade, e aí a nossa sociedade, todos nós temos o direito fundamental também de ter uma informação lícita e verdadeira, isso não exclui a liberdade do cidadão de talvez mentir no debate público.
certo? Mas o que eu quero dizer com isso é que existem mentiras e existem verdades. Agora, o monopólio da verdade, numa sociedade pluralista como a nossa, é algo que nós não podemos alcançar. Então, se existem leis criminais, por exemplo, específicas, são leis ordinárias, extravagantes, como diz a ciência do direito, se existem ilícitos administrativos, se existem ilícitos concorrenciais, se existem ilícitos civis, e uma postura na liberdade de expressão de determinado cidadão atingir um núcleo dessa informação que está na lei, aí nós podemos entender que o direito à liberdade de expressão começa a se limitar. Veja, não existe direito à agressão no direito. A ciência do direito, ela não protege a agressão, ela protege o bem jurídico. Então, a agressão, ela não é o caminho que o direito tutela, que o direito estimula. Então, se uma liberdade de expressão extrapola uma crítica racional, se extrapola a determinada vontade de fazer uma fiscalização do debate e começa a incidir em determinado tipo penal, calúnia, difamação, por exemplo, nós começamos a trafegar naquela zona limítrofe entre o que seria liberdade de expressão e o que seria proteção do direito fundamental e uma informação verdadeira. Porque se pensasse diferente, Moreira, o que aconteceria? Então, eu poderia mentir à vontade no debate público e, caso eu atingisse a sua honra, eu seria processado. Mas o direito não quer trabalhar nessa repressão. O direito ele quer trabalhar na conjugação de vontades, na sua participação do emissor da mensagem e na participação do receptor da mensagem. Então, essa zona é uma zona muito limítrofe. O que é que manda nesse jogo democrático, nesse circuito? A democracia, ela precisa se defender. E a defesa da democracia perpassa pelas nossas atitudes. Portanto, para quê? Qual é a vontade, qual é a necessidade de desconfigurar o próximo, desconfigurar uma instituição, desconfigurar relacionamentos? Eu não ganho com isso. O que eu ganho é trazer uma participação democrática para o debate. O que eu preciso estimular é que todos nós tenhamos o cuidado, o dever, o zelo, a responsabilidade e o compromisso de sempre buscar a verdade. No entanto, a sua verdade pode ser diferente da minha, mas ambas são verdades. E isso que precisa ser tutelado. É mais ou menos o que acontece no processo judicial, né, doutor Paulo? E eu lembro de uma entrevista que eu ouvi há muitos anos do professor da Universidade Estadual do Maranhão e também coronel da Polícia Militar, já falecido, o José Rui Salomão Rocha, que ele dizia o seguinte: no processo judicial há 3 verdades, a do autor, a do réu e a verdadeira, e cabe ao juiz descobrir a verdade verdadeira para que ele possa então julgar com precisão, fazendo justiça, enfim. Bom, a gente está falando, doutor Paulo, embora sobre o núcleo, embora sobre o InfoVip, vamos falar daqui a pouco sobre um livro que o senhor tem sobre fake news. Então, no fundo, a nossa conversa é sobre esse tema, fake news. Isso me faz lembrar uma entrevista que eu fiz há algum tempo com um professor da Universidade Federal do Maranhão, que ele é da área de engenharia eletrônica, atua com sistemas de informação, mas como ele desenvolve aplicativos para, com a tecnologia, conseguir identificar fake news e tal, ele, ao ser entrevistado pela gente, ele disse uma coisa que me marcou bastante, que foi o seguinte: ele considera que essa expressão, fake news, ela é muito tímida para representar o que de fato está acontecendo. Porque fake news, traduzindo do inglês para o português, literalmente seria uma notícia falsa. E ele diz que isso, de certa forma, diminui o impacto da fake news. Na realidade, para ele, a gente devia chamar de notícia mentirosa, porque a mentira é mais contundente, é mais agressiva do que apenas uma falsidade. O que o senhor pensa dessa afirmação? A afirmação tem sentido porque, de cara, de plano, a mentira ela é algo que acontece no debate e, se você for analisar a fake news, ela pode ser entendida como mentira e também pode ser entendida como um fato mentiroso. Mas é importante, Heraldo, que se diga, e isso é muito relevante hoje na sociedade, que as fake news elas não acontecem só com base em mentiras. As fake news elas ocorrem também muito hoje em dia com base em fatos verdadeiros, com base em fatos reais, que perpassam por
por um processo de descontextualização, que acabam sendo editadas atitudes e colocadas de uma outra forma, ou seja, há uma manipulação. Isso é muito comum hoje em dia. Por isso que existe uma proposição que nós temos sugerido para essa ideia, que é estabelecer o que é uma fake news. Uma fake news, ou o fenômeno das fake news, é o quê? Uma notícia desconfigurada. Porque uma notícia que desconfigura, ela pode desconfigurar uma pessoa, uma instituição, ela pode desconfigurar um instituto, até o voto, por exemplo, pode desconfigurar até um objeto. A urna eletrônica é um objeto que representa um sufrágio, está aí sendo palco de desconfigurações. Mas veja só, essa desconfiguração ela pode acontecer com base em mentiras, mas podem acontecer também com base em fatos verdadeiros, só que descontextualizados. Então, quando você fala em desconfiguração, notícia desconfigurada, você acaba abarcando as duas opções, ou seja, você amplia esse núcleo semântico das fake news. Excelente a explicação. A propósito, doutor Paulo, fake news, o termo pode ser novo, mas o fato em si é muito antigo, especialmente na política, ou não? Sim, as fake news elas sempre existiram, né, de há muito. Se nós fôssemos regressar, traríamos aqui vários exemplos de que fake news sempre existiram. Isso é um fato, não há nada de novo em relação a isso aí. Mas existe o ineditismo nesse cenário moderno. Esse ineditismo no cenário moderno se dá em razão do progresso tecnológico, da globalização que vivemos, que instaurou pós-nascimento da internet, que foi em 1950 aproximadamente, ou seja, século passado, não temos nem 100 anos de internet ainda. Ela trouxe o quê? As redes sociais. Então, as redes sociais, que são chamadas de câmaras de eco, reverberam essas vocalizações do povo. E o povo, Heraldo, ele é formado de pessoas que são assimétricas entre si. Então, heterogêneo, o povo é heterogêneo. Então, o discurso ele não fica homogêneo. Isso significa dizer que as parcelas da sociedade, cada uma tem o seu tipo de fala. E quando isso acontece, ocasiona certo desconforto. É um fato verdadeiro aqui, é um fato verdadeiro, mas descontextualizado ali, é um fato mentiroso em outra ocasião, e isso tudo se mistura nas redes sociais. Então, as redes sociais, sim, são a grande novidade deste século XXI, que traz uma exponencialidade para as fake news. Eu posso exemplificar aqui em dois momentos da nossa história moderna: a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos e ao Brexit, né? A análise da então, na época, provável saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Foram os dois marcos que ocorreram em 2016, que trouxeram todo o volume de discussão sobre fake news, porque a partir daquele ponto existiram empresas que se utilizaram de robôs, de perfis falsos nas redes sociais, para cada vez mais introjetar na sociedade aquilo que queriam estabelecer e direcionar uma pessoa a votar em determinada situação, partido ou então líder político. A gente percebe, doutor Paulo, pelas suas respostas, que o senhor tem conhecimento profundo sobre o tema, não só prático como teórico, né, com fundamentação e tal. Por isso até que o seu livro ele está na 2ª edição já. Fake News, Modernidade, Metodologia e Regulação. O senhor poderia falar um pouquinho sobre essa obra, doutor Paulo? Sim, essa obra ela foi publicada inicialmente em novembro de 2020, a primeira edição, e se esgotou no começo de 2021, e em agosto estamos com a 2ª edição aí no mercado. O que é que se trata? Eu procurei abordar essa temática da desinformação, com o nome comercial de fake news, sobre 3 contextos: contexto da modernidade, metodológico e regulatório. O que tem em cada um deles que mais chama a atenção, que é relevante para que nós possamos dizer aqui? Primeiro, entender como se dá a relação das fake news com as redes sociais, como se dá a relação das fake news com os direitos fundamentais, com o constitucionalismo moderno, a estabelecer como é que é a nova política de geração de renda, que é o capitalismo de vigilância. Nós não estamos mais naquele capitalismo industrial. Nossos dados na internet monetizam, eles dão renda, eles oferem lucro para grandes empresas, para as big techs, e isso é feito
com o nosso comportamento, com a extração dos nossos superávites comportamentais. No segundo momento, que é o segundo capítulo, eu trato de um corte teórico das fake news. Eu abordo concepções de fake news, características, as finalidades, estabeleço um conceito, trato como é que os americanos veem as fake news, quais nomenclaturas, quais as modalidades de fake news. É uma forma de você conhecer mais o Instituto. E o terceiro viés, a terceira vertente é estabelecer os aspectos regulatórios. É o local onde falamos sobre a liberdade de expressão, liberdade de informação, como é que seria uma regulação do espaço público digital, qual seria o papel das instituições nessa busca pela proteção da informação, e também comento o PL 2630-2020 que está tramitando no Congresso Nacional. Em suma, é o que abarca essa nossa proposta para o livro Fake News. O que lhe inspirou a escrever essa obra, doutor Paulo? E aproveitando também, como é que quem está nos assistindo pode ter acesso a ela? Bom, esse livro foi um trabalho, ele nasceu, na verdade, de um trabalho de conclusão de um curso de mestrado. Foi um mestrado que eu fiz em Direitos Fundamentais, na Universidade de Granada, na Espanha, e culminou num trabalho sobre desinformação global em síntese. Essa minha proposta de trabalho, ela foi reanalisada por mim e estabeleceu-se, então, uma versão comercial do livro. E essa versão comercial do livro foi despontada em 2020, como eu falei há pouco. Claro, tive acréscimos, a gente acabou estabelecendo novos paradigmas para a versão comercial, que no trabalho de conclusão não comportava, sob o ponto de vista acadêmico, essa abordagem, e ampliamos, inclusive, o espectro para que o nosso jurisdicionado, para que os leitores da Academia Jurídica pudessem estabelecer um paralelo mais aprofundado sobre as fake news. E esse livro está disponível no site da própria editora, da editora Juspódio, bastante conhecida dos operadores do direito, www.editorajuspodium, pódio com V, VM no final, .com.br. É só colocar fake news que já vai aparecer a capa do livro e a segunda edição. Maravilha. Doutor Paulo, nós agradecemos muito a sua participação, o senhor que coordena aí o trabalho no COD, magistrado estadual, e abrimos espaços para as suas considerações finais. Heraldo, eu gostaria muito de agradecer esse espaço, essa oportunidade que o programa está nos dando para, principalmente, demonstrar ao nosso jurisdicionado que existe uma via de comunicação entre a sociedade e o poder judiciário, aquele poder que resguarda o direito de todos, aquele poder que protege ouvinte, telespectador, o seu direito fundamental. E essa via de comunicação ela é crucial, ela é relevante para que nós possamos estabelecer uma rigidez no espaço público moderno que estamos vivendo hoje em dia. Portanto, eu fico muito feliz de aqui participar. E, Heraldo, eu preciso dizer, por fim, que em sede de tribunais estaduais, o Tribunal de Justiça do Maranhão, na gestão do desembargador Lorival, que instituiu esse núcleo, por meio da Resolução 55/2021, é o pioneiro em sede de corte estadual no Brasil, que tem o seu próprio programa de combate à desinformação. Isso aqui é uma preocupação da gestão do presidente e uma preocupação também do Poder Judiciário maranhense para estabelecer uma via comunicativa das atividades institucionais da Corte e aproximar, portanto, o cidadão e conhecer as atitudes, conhecer quem julga e quem aplica os seus direitos. Portanto, eu agradeço demais essa pequena participação e me coloco à disposição para o telespectador, caso queira tirar algumas dúvidas, caso queira complementar, é só fazer contato nas nossas redes sociais, que nós vamos ter todo o carinho, todo o cuidado para estabelecer essa interação que todos nós precisamos para crescer no nosso ambiente democrático. Muito obrigado. Nós que agradecemos. E por esse ineditismo, eu já vislumbro duas coisas, doutor Paulo. A cópia pelos outros tribunais da ideia excelente que vocês tiveram e também, claro, concorrer aí a algum prêmio do CNJ para aquelas práticas que eles costumam incentivar, práticas com esse tipo de qualidade e preocupação. Muito bem, faremos agora um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta com o seu Direito no Ar. Continue conosco. Estamos apresentando Direito no Ar. Direito no Ar.
Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no ar. Na Rádio Timbira. Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade? Não! É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news. Compartilhe as verdades do STF. youtube.com/TV Timbira. Acesse e acompanhe a programação da Nova 1290. @Rádio Timbira no Facebook, Twitter e Instagram. É a Nova 1290 no seu computador ou smartphone. A campanha online do Centro Desportivo Maranhense de Cegos, CDMAC, continua até 31 de agosto. O objetivo é arrecadar fundos para aquisição da sede própria. A novidade é que agora, doando valores acima de R$10, você pode concorrer aos seguintes brindes: 5 camisas oficiais do seu time favorito, uma bola de futebol de 5, uma bola de futebol de campo e uma bengala. Para participar, basta enviar seu nome completo e comprovante de doação para o WhatsApp 989-8177-5629. A campanha está disponível no site do Ação Legal. Os links que dão acesso às contribuições podem ser acessados por meio do site cdmacmaranhão.com ou pelas redes sociais do Centro Desportivo. Ajude o CDMAC a realizar este sonho. Aporte na inclusão. Doar é um gesto de amor. Mais informações, acesse www.cdmacmaranhão.com. Apoio Rádio Timbira. Estamos de volta. Direito no ar. Direito no ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira com o seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. O Pacto Nacional pela Primeira Infância foi firmado pelo Conselho Nacional de Justiça e diversos órgãos em 2019. Desde então, já são quase 300 instituições que integram a rede de proteção à infância no Brasil e que se comprometeram a defender os direitos das crianças de 0 a 6 anos de idade. Para discutir as iniciativas que ainda precisam ser realizadas para ampliar a atuação do Judiciário, a revista eletrônica Link CNJ recebe Maíra Souza, oficial de primeira infância do Unicef, e Marta Volpe, assessora de políticas públicas da Fundação Abrinq. Vamos conferir. 0 a 6 anos. Esta é a fase da vida mais decisiva para o desenvolvimento dos seres humanos. É o momento em que o cérebro forma até 1000 novas conexões de neurônios por segundo, uma velocidade única na vida. E essas conexões são fundamentais para o aprendizado e a saúde das crianças. O Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, lembra ainda que a falta de atenção integral, que inclui acesso à saúde, nutrição adequada, estímulos, amor e proteção contra a violência, impede o desenvolvimento adequado de meninos e meninas. Foram todos esses argumentos que fundamentaram o chamado Marco Legal da Primeira Infância, que completa 5 anos agora em 2021. Essa é uma lei inédita no mundo, porque ela busca reforçar o artigo 227 da Constituição da República, que prevê a prioridade absoluta para os direitos das crianças, dos adolescentes e dos jovens, e também ela reforça o Estatuto da Criança e da Adolescência. Além disso, essa lei prevê princípios e diretrizes para políticas públicas voltadas
à primeira infância. E para aplicar o marco legal, o CNJ e o Unicef se uniram para liderar o Pacto Nacional pela Primeira Infância. Criado em 2019, o pacto reúne quase 300 entidades de todos os setores da sociedade em uma grande rede interinstitucional. O objetivo é estimular políticas públicas para garantir os direitos das crianças. O surgimento do pacto praticamente coincide com o início da pandemia de Covid-19. A doença, além da saúde, afeta as condições de vida da população e é especialmente cruel com as crianças mais vulneráveis à insegurança alimentar. Uma situação que torna o pacto ainda mais importante e necessário. Além de representar a garantia dos direitos fundamentais de todas as crianças, também representa o melhor investimento que uma nação pode fazer para seu próprio desenvolvimento sustentável. No Judiciário, a implementação do pacto envolve a disseminação de boas práticas e a realização de um diagnóstico da atenção à primeira infância no sistema de justiça em 120 municípios brasileiros. O diagnóstico inclui um grande levantamento das pesquisas acadêmicas relacionadas ao tema. Ele tem esse objetivo de dar o subsídio para a realização do diagnóstico, que é um diagnóstico com abordagem mista, que a gente chama, uma abordagem quantitativa e qualitativa, ou seja, ele busca dados estatísticos, busca as informações, números que vão subsidiar essa pesquisa, mas ele também busca percepções, entrevistas no sistema de justiça, com conversa com promotores, defensores, juízes. O projeto também investe na capacitação dos profissionais que atuam na primeira infância. O objetivo é treinar quase 24 mil pessoas, tanto do sistema de justiça quanto do sistema de garantia de direitos, para que elas trabalhem de forma mais qualificada. Só a partir daí, vamos poder criar novas políticas públicas em prol da primeira infância. Esse resultado será compartilhado com todos os quase 300 signatários, né, para investir nessa primeira infância e seria um investimento mais direcionado para os problemas que serão identificados. E vamos além, vamos avançar um pouco mais nesse assunto. Eu converso agora online com Maíra Souza e com Marta Volpi. Muito obrigado às duas pela participação no programa. Qual é a avaliação que o Unicef faz, Maíra, da situação da primeira infância no Brasil na comparação com outros países? O Unicef ele vê com muita preocupação nesse momento de pandemia que a primeira infância tem sofrido os impactos indiretos, né, da interrupção de diversos serviços durante esse contexto da pandemia. É claro que diversos indicadores sociais já são alarmantes quando a gente pensa em infância no contexto global, com indicadores que já vêm chamando mais atenção, como a redução do aleitamento materno exclusivo, a baixa cobertura vacinal, o aumento da insegurança alimentar, o aumento de violência contra as crianças, e no Brasil também essa tendência se repete. Marta, e a avaliação da Brinq, qual é? Em relação à violência, a gente tem se preocupado bastante, porque as crianças elas tiveram um espaço mais reduzido de circulação, então a grande frequência delas, né, a grande participação com o mundo externo, que é através da escola, com a suspensão das aulas, elas ficaram mais restritas ao espaço domiciliar, então muito se preocupou como é que essas crianças estavam, tanto em relação à saúde mental, quanto em relação à segurança física e alimentar, né, dessas crianças em primeira infância, em especial, para o desenvolvimento delas. E agora também desperta-se a preocupação com aquelas que perderam o principal cuidador, né, o principal responsável, em razão da Covid-19. Então, tem uma série de questões agora que o Brasil, né, já tinha que enfrentar, relacionadas ao desenvolvimento infantil, e que a gente estava avançando de uma certa forma nesse enfrentamento, e que com a pandemia os desafios se tornaram um pouco maiores. Maíra, quando a gente fala em violência contra a primeira infância,
a gente está falando do que exatamente? Que tipo de violência? A violência contra a primeira infância, ela pode se manifestar de diferentes formas, tanto violência física, como agressões, palmadas, beliscões, puxões de orelha, ou violência psicológica, como ameaças, xingamentos, outras atitudes contra as crianças que muitas vezes os pais adotam com o intuito de educar, mas que acabam tendo repercussões super negativas no desenvolvimento infantil, e claro também a violência sexual, né? E quando a gente fala dessa faixa etária, é uma violência que é muitas vezes negligenciada, porque ela é silenciosa, ela acontece em sua maioria no ambiente doméstico, mas também é importante a gente ter essa atenção de que quando nós olhamos para indicadores como violência sexual, por exemplo, cerca de 50% acontece nessa faixa etária de 0 a 6 anos. E Marta, e a questão da fome? Num passado relativamente recente, o Brasil conseguiu dar um salto importante nessa área, mas muito mais recentemente houve um recuo, uma regressão a patamares anteriores. Que repercussão isso tem sobre a primeira infância no Brasil, levando em conta, inclusive, que esses são anos-chave no desenvolvimento, na formação do cérebro, do corpo de uma pessoa? Isso impacta diretamente na qualidade de vida das crianças, na segurança alimentar dessas crianças. E a preocupação com a primeira infância, ela vem desde a gestação, né, de como a mãe dela se alimenta durante a gestação. Nós ainda aguardamos dados novos, né, a respeito de segurança alimentar para analisar qual foi o impacto dessas mudanças na vida das crianças, o que de fato aumentou em relação à segurança ou insegurança alimentar. Mas a gente sabe que vai ter uma diferença grande daquilo que o Brasil já vinha avançando, e provavelmente os dados vão apontar um retrocesso. Maíra, e como é que o Brasil enfrenta essas dificuldades todas? Estamos falando especialmente do serviço público, evidentemente, mas, claro, a sociedade como um todo. Há uma mobilização suficiente para o enfrentamento dessa questão tão importante? Existe uma mobilização, mas ela ainda não é o suficiente para endereçar todo esse fenômeno que vem sido agravado pela pandemia, né? Porque é algo mais complexo. Então, inclui a renda familiar, acesso à alimentação saudável, de qualidade, a insegurança alimentar, ela é alimentar e também nutricional, e também precisa haver uma mobilização mais completa para que as crianças e as famílias, inclusive as gestantes, tenham acesso a uma rede de proteção e a serviços mais especializados de saúde e de nutrição, né? Então, a gente nota, através dos dados que o Unicef já tem, que existe uma mudança de hábitos alimentares que foram causados durante o período da pandemia de Covid-19 no Brasil, o aumento do consumo de alimentos industrializados também. Então, nós vivemos uma crise nutricional realmente, principalmente quando nós olhamos para as crianças mais vulneráveis, fazemos um recorte étnico-racial, olhamos para as dificuldades que as crianças indígenas também encontram nesse momento. Então, nós precisamos, de fato, olhar com mais atenção e com mais priorização para as necessidades das famílias e das crianças mais vulneráveis nessa faixa etária. Marta, eu queria a mesma avaliação sua do papel que o poder público tem exercido nessa área e a sociedade como um todo. Até é interessante observar, você como assessora da Abrinq, uma entidade da sociedade civil, pode nos ajudar a compreender melhor esse fenômeno. Eu concordo com as colocações da Maíra. O problema ele é complexo e nós temos as nossas grandes políticas, elas são segmentadas, né? Então, os planos eles precisam se conversar, né? Além da gente pensar o que precisa ser feito em termos de assistência, de saúde e de educação, essas políticas ainda precisam se conversar. A gente tem que ter alguns planos de retomada de algumas questões emergenciais, além de recuperações a longo prazo, né? Então, algumas coisas precisam, né? A gente está falando ainda de retomada das aulas presenciais, então essa é uma questão que a gente precisa tomar algumas medidas urgentes,
E medidas a longo prazo, por exemplo, seria uma recuperação desse período de ausência de aulas presenciais ou até mesmo a questão de tratamento de saúde mental dessas crianças que ficaram um tempo isoladas do convívio social e que a gente sabe que vão voltar para a escola com histórias e demandas bastante específicas dessa vivência que foi muito diferenciada, né? E com relação à assistência, a gente conversa bastante, né? A gente tem toda essa discussão da renda familiar, né? Que é necessário auxiliar as famílias nesse momento, né? Da primeira infância tem essa preocupação muito grande de se cuidar de quem cuida, como a Maíra colocou, precisa de rede de proteção, precisa de rede de apoio, né? Em especial porque é difícil, né? Porque muitas famílias são compostas exclusivamente por um único responsável, né, financeiro, e esse responsável, na maioria dos casos, é a mulher e que precisa trabalhar, então é necessário uma rede de apoio. A gente sabe que essa situação de ausências, ela é geradora de violências, de negligências, então nós precisamos cuidar, de fato, de quem cuida. Já era, né, como eu disse, um problema um desafio que a gente precisava enfrentar, e agora em relação à pandemia, a escala é maior. Então, acho que o controle social também, nesse momento, ele é fundamental para a gente entender que medidas estão sendo pensadas e tomadas e se elas estão sendo, de fato, eficazes para a gente conseguir reparar esses danos que foram ocasionados em razão da pandemia. Maíra, no princípio do programa nós falamos do Pacto Nacional pela Primeira Infância, firmado pelo CNJ, pelo próprio Unicef e várias entidades que lidam com essa questão no país. Que avaliação a gente pode fazer do trabalho do Pacto até agora e que expectativas a gente pode ter de iniciativas para os próximos anos? Eu avalio que o Pacto tem sido um sucesso, né, na sua função de fato, implementar o marco legal da primeira infância, né? Esse é o objetivo maior e finalístico do Pacto, envolver o sistema de justiça nesse processo e, a partir daí, sim, né, criações, práticas, portarias, fluxos, né, um aprimoramento de políticas. E nesse momento em que a gente está pensando em possíveis caminhos para a mitigação dos efeitos da pandemia na vida das crianças, é super importante contar com o Pacto no fortalecimento e na qualificação dos fluxos e dos serviços de atenção básica que tragam resultados positivos para as crianças. Então, eu acredito que esse seja o momento de pensar junto em estratégias para reduzir as desigualdades, para promover a equidade na primeira infância, justamente com essas políticas e serviços de atenção integral, integrada para a criança. Então, nós notamos que desde 2019 o Pacto já ganhou bastante atenção dos tribunais, né, que vem cada vez mais fortalecendo o seu poder de mobilização, ganhando mais signatários. Então, acredito que esse seja o momento de continuar fortalecendo os sistemas de garantia de direitos, para responder não só às violências contra as crianças de maneira mais eficiente, mas também oferecendo uma assistência técnica, né, para que os atores do sistema de garantia de direitos eles tenham um conhecimento e uma capacidade maior de implementar as suas ações, atendendo, né, claro, o melhor interesse da criança. A sociedade civil tem se sentido muito acolhida e muito contemplada, né? E a justiça acaba tendo um papel bastante proativo na proteção, e não só mais esse de receber a criança quando dá violação de um direito, mas na busca da prevenção a esse dano, né? A essa violência. E essa preocupação com o desenvolvimento da criança para que ela se torne um adulto com todos os seus direitos preservados. E essa é uma mudança muito grande de olhar, né? Eu acho que o ganho assim, enorme para a sociedade, em especial para as crianças mesmo, da essência do serviço como sujeito de direitos, é a gente trabalhar de fato em prol dela. E o Pacto, ele trouxe isso muito presente, ele trouxe isso muito na essência dele, esse compromisso de trabalhar pelas crianças, né? E aí, com relação à questão de renda do país, nós precisamos trabalhar
em conjunto nesse momento, muito em conjunto nesse momento, a retomada econômica com a proteção social, né? É um momento bastante delicado, então as famílias, elas de fato vão precisar de renda, né? Tanto a vinda de trabalho, como aquelas que não, na ausência dessa renda do trabalho, vão precisar de um auxílio do governo mesmo, porque o Estado ele tem esse dever constitucional de proteção da família. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço mais uma vez a participação de Maíra Souza, oficial de primeira infância do Unicef, e de Marta Volpe, assessora de políticas públicas da Fundação Abrinq. Você se lembra do nosso quadro Uma História? Aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela. Veja a história de hoje. Meu nome é Célia Lara, eu sou juíza da Infância e Juventude da comarca de Lusiânia, em Goiás. A comarca de Lusiânia, ela fica no entorno sul do Distrito Federal. É uma comarca onde nós temos uma população muito grande de crianças e adolescentes em situação de extremo risco e vulnerabilidade. Nesses 7 anos de infância e juventude, muitos casos me impactaram e muitos casos fizeram que movimentasse toda a rede de proteção e que os judiciários, servidores, magistrados, todas as equipes envolvidas se dedicassem, se debruçassem ao máximo para resolver a situação da criança ou do adolescente que foi posta em juízo. Um caso, em especial, me impactou e me sensibilizou muito. É o caso da criança Gabriel. Gabriel foi abandonado pela sua genitora quando ainda era recém-nascido, ficou aos cuidados do genitor, que o entregou para uma terceira pessoa, a chamada tia Jo. Tia Jo já era idosa e cuidou com muito carinho de Gabriel até os 6 anos, até que tia Jo também adoeceu e ficou acamada. A partir dos 6 anos, Gabriel, ele ficou responsável pelos cuidados daquela senhora que tanto o cuidou e amou até então. Então, a partir daí, junto com os vizinhos, Gabriel foi o responsável pelos serviços da casa. Gabriel, ele aprendeu a varrer a casa, a esquentar a comida, a alimentar a tia Jo, a lavar as louças, a cuidar, retirar o lixo da casa, a matar a sede da tia Jo. Então, ele era o responsável, a partir dos 6, 7 anos, pelos afazeres domésticos. Até que um dia, quando ele já estava próximo de completar 10 anos, Gabriel foi acometido de uma doença de pele muito grave. Gabriel, já desnutrido, ele sofreu muito com essa doença e tia Jo, acamada, vendo o sofrimento daquela criança, chamou o conselho tutelar e fez o acolhimento daquela criança. Um dia, numa das atividades, assim que ele foi acolhido institucionalmente, nós fizemos um círculo restaurativo, um círculo de construção de paz no Juizado da Infância para trabalhar o ressignificado de família. E eu pedi, já que eram crianças que, em teoria, já estavam alfabetizadas, que escrevessem os valores, alguma coisa que era importante. Gabriel foi a única criança que não escreveu nada naquele papel e me devolveu em branco. E eu falei, por que você não escreveu? O que é importante para você? Ele falou, tia juíza, eu não sei ler e não sei escrever. Aquilo me impactou muito. Então, me fale o que é importante para você, que eu vou escrever no papel. E ele falou, o importante para mim é o amor. E a partir daí, eu escrevi no papel, fizemos o círculo e todas as nossas atividades foram voltadas também para o Gabriel, para que ele tivesse os seus direitos restabelecidos. Até próximo dos 10 anos, Gabriel nunca tinha frequentado a escola. Gabriel era um adulto criança e Gabriel nunca não se divertia. Gabriel esteve ausente de todos, tanto da família biológica
a família extensa, a sociedade, os poderes públicos estavam ausentes da vida daquela criança. Nós intensificamos os nossos trabalhos. Gabriel teve aos poucos a sua saúde restabelecida. Gabriel foi alfabetizado, foi destituído do poder familiar e Gabriel ainda sonhava em ter uma família. Já com aqueles direitos violados, Gabriel sempre mantinha um sorriso largo no rosto. Gabriel, uma criança muito especial. Até que um dia Gabriel encontrou uma família. Gabriel foi colocado em família substituta na modalidade de adoção. Gabriel é uma criança tão especial, um adolescente tão carinhoso, com todos os desafios de uma adoção tardia. Gabriel foi inserido em uma família e hoje Gabriel tem pai, tem mãe e tem 3 irmãos. E um dia, concluindo já o processo de adoção, já vendo que ele assinava o seu nome, que ele conseguia ler, que ele não tinha mais aquela doença grave de pele, eu perguntei no dia da audiência em que foi encerrar o processo de adoção: Gabriel, o que é importante para você? Gabriel, com aquele sorriso largo no rosto, falou: tia Juíza, você já esqueceu. O importante é o amor. Aí eu pensei: ô Gabriel, que bom que você me lembrou isso. Então, essa história desse adolescente não me deixa desistir nunca. Gabriel hoje já completou 15 anos, segue com todos os seus desafios para superar a violação de direitos a qual ele foi submetido na primeira infância e na infância e na adolescência. E isso é uma mola propulsora para todas as nossas atividades na infância e juventude. A gente nunca pode se esquecer que o importante é o amor. E a gente destaca que, caso você queira participar do nosso programa, apesar dele ser gravado, você pode fazê-lo com suas críticas, dúvidas ou sugestões pelo nosso e-mail amaimprensa@gmail.com. AMA, imprensa, tudo junto, amaimprensa, @gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no Ar. A primeira do Maranhão. Timbira.